Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Jesus Cristo. De que maneira você vê Jesus Cristo? De que maneira Jesus Cristo se mostra em sua vida espiritual, em sua vida cotidiana? Ele foi apresentado dando ênfase a qual aspecto desse Jesus? O Jesus na sua integridade? Ou será que você pode estar vivendo um Jesus parcial? Não sou eu que estou dizendo absurdo, são muitas pessoas que vivem esse absurdo. Jesus, o Filho de Deus, autor e consumador de nossa salvação, aquele que recebeu a função de representar a divindade e trazer a salvação a todos nós, aquele que morreu na cruz para nos remir de nossos pecados, ele precisa ser compreendido na sua integridade. Não alguma coisa que pareça Jesus, não um Jesus que seja próximo daquele Jesus que pregou o Evangelho durante 3 anos e meio. Não. Jesus só pode atuar na nossa vida se nós o entendermos e se nós o recebermos na sua integridade. Como Senhor, como soberano e como mestre. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais simples. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos 4 verdades aí nesse versículo. E essas 4 verdades são 4 atos de um soberano, de um espírito superlativo. O arrependimento, porque somente o Espírito Santo, ou então o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pode nos convencer de nossa natureza pecaminosa e nós realmente nos arrependermos. Só Ele pode nos batizar no sentido de um batismo espiritual, de uma transformação profunda e verdadeira. Não se trata do batismo das águas, não se trata do cerimonial das águas, mas do batismo espiritual que todos nós cristãos experimentamos. Então nós temos o convencimento de nossa natureza pecaminosa que faz com que nós nos arrependamos. Existe o batismo, a regeneração. Existe a anulação de nossos pecados. Existe a concessão do Espírito Santo. Em um único versículo, você vê o quê? 4 ensinamentos? Não, você não vê 4 ensinamentos. Você vê 4 atos soberanos de Jesus Cristo ou do Espírito Santo de Deus, tanto faz. Porque o Espírito Santo de Deus faz a função de nosso Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. 4 atos soberanos. Quem é que pode exercer esses 4 atos soberanos? Aquele que é soberano. Então Jesus é soberano? Sim. Nos originais gregos nós vemos lá a palavra kurios. Kurios, no original grego, que aparece diversas vezes nas Escrituras, significa aquele que é Senhor, soberano, proprietário. Aquele que tem supremacia, aquele que tem soberania. Jesus é, antes de tudo, Senhor e soberano. Essa soberania precisa ser exercida por Jesus
em nossa vida, para que nós saiamos de uma vida afastada de Deus e andemos em novidade de vida. Como está aqui na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Quer dizer, precisamos nascer do alto, nascer de novo, como novas criaturas morais e novas criaturas espirituais perante Deus. Então, esse primeiro versículo, Atos 2:38, nos fala de 4 atos soberanos que ninguém pode exercer. Somente Jesus, como soberano, pode exercer. Um outro exemplo está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 14. Quando Paulo diz, falando de Jesus, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de nossos pecados. Redenção, remissão dos pecados. Isso é ensinamento ou é ato soberano? É ato soberano. Alguma pessoa pode anular os nossos pecados? Algum sacerdote ou mestre de alguma religião pode neutralizar, abolir os nossos pecados e promover a nossa redenção? Não, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 14, temos um outro exemplo, não de ensinamento de Jesus, mas de ato soberano. Ato superlativo, que só pode ser, no caso, exercido sobre nós por aquele que tem poder e autoridade vindo das regiões celestiais. Vamos citar um outro exemplo. Vamos citar a reconciliação com Deus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. Quem é que pode fazer isso? Nossas obras, nosso conhecimento, os nossos jejuns, as nossas penitências, os nossos cilícios, as orações de nossos parentes? Não. Somente Jesus pode nos reconciliar com Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, em que Jesus novamente vai exercer um ato soberano. O que diz o texto? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Ou seja, a autoridade para nós pregarmos a palavra e levarmos outras pessoas a essa reconciliação. Novamente, em 2 Coríntios 5,18, você não vê um ato magistral, você não vê um ensinamento, você vê um ato soberano que só ele, Jesus, pode exercer. Você vê que eu estou ministrando a você e a muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, que Jesus é soberano e Senhor. Ele é soberano e Senhor. Ele também nos regenera, como está na epístola de Pedro, 1 Pedro 1:23. Fostes regenerados, fostes gerados novamente. Quer dizer, em novidade de vida nesse caso. Fostes de novo gerados, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Outro ato soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo também
entregou-se em holocausto para que a nossa maldição na cruz fosse transformada em ato de redenção? Sim, porque a cruz, sob o ponto de vista romano, é puramente maldição, morte e maldade, certo? Você concorda comigo? Mas Jesus transformou pelo seu sangue voluntariamente essa cruz de maldição, da minha maldição e da tua maldição, por sermos pecadores, em cruz de redenção. O apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele afirma: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos entregou o seu Filho amado como propiciação, como holocausto pelos nossos pecados. Você vê aqui que eu dei alguns poucos exemplos, existem muitos outros, que falam de um Jesus que ensina ou falam de um Jesus que exerce. Fala de um Jesus que exerce. Exercer é uma coisa, ensinar é outra coisa. Exercer é um ato que somente o Espírito soberano pode exercer. Ensinar, Jesus também ensinou. Eu posso ensinar, você pode ensinar. Nós podemos subir ao púlpito ou falar ao público sobre amor, sobre caridade, sobre compreensão, sobre benevolência, mansidão. Nós não estaremos exercendo nenhum ato soberano, mas um ato magistral, como Jesus também, no caso, exerceu, como, por exemplo, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Você vê que nós podemos facilmente apresentar atos soberanos e atos magistrais. Atos que só podem ser exercidos soberanamente por um Espírito que veio das regiões celestiais. Um Espírito que tem poder, autoridade e soberania. São os atos soberanos de Jesus. Por isso, ele é o chamado Kyrios, Senhor e soberano. Autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa redenção, autor e consumador de nossa reconciliação com Deus, é ele que nos concede o Espírito Santo de Deus. Tudo ato soberano. Então Jesus, na minha vida e na tua vida e na vida de todo homem cristão, tem que entrar com soberania. Mas Jesus também ensina. Jesus ensinou e as Escrituras continuam a exercer atos magistrais de Jesus. Como eu falei, caridade, amor, benevolência, compreensão e mansidão. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, diz: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. Jesus mesmo afirmou: eu sou o vosso mestre, porque eu vos ensino. É o didáskalos, aquele que leciona, mas Jesus veio ao mundo lecionar. Jesus veio ao mundo trazer ensinamentos morais e espirituais principalmente? Não. Aí é que está o erro, o engodo e a mentira de muitos que pregam um Jesus que é sempre mestre, mas um Jesus que nunca é Senhor. Então você pode constatar, além desses exemplos que eu dei, que Jesus não é mestre exclusivamente, nem é mestre essencialmente. Porque a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus depende de atos magistrais ou de atos soberanos? De atos soberanos. Então,
na minha vida e na tua vida, homem ou mulher cristão, Jesus precisa entrar, Jesus precisa exercer atos soberanos para que você adquira uma identidade cristã, um caráter cristão, vivendo em novidade de vida. Agora, depois que ele exerce esses atos soberanos, ele vai exercer os atos magistrais, que são aprimoradores, não salvam ninguém. Quem salva é o Jesus Senhor e soberano. Quem salva, quem reconcilia com Deus, quem nos concede a redenção, a remissão de nossos pecados, é o Jesus obrigatoriamente Senhor e soberano. Se alguém apresentar a você Jesus Cristo como Senhor e soberano e também como mestre, certamente você está perante uma pessoa que está ministrando um conceito correto sobre Jesus. Mas se alguém vier, e isso é comum nesse país, há milhões de pessoas nesse país que foram condicionadas a crer que Jesus é essencialmente o Mestre Jesus, unicamente Jesus. Ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não exerce nenhum ato soberano, ele apenas leciona, ensina, passa conhecimento. Não te parece estranho? É estranho sim, porque é mentira, é artimanha de Satanás. Jesus disse: eu sou Senhor e sou mestre. Eu ensino e exerço. E esses exercícios são atos soberanos que só ele pode exercer, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Mas muitas pessoas nesse país têm apresentado Jesus como mestre. Ó mestre, Senhor Jesus, nunca. Soberano Jesus, nunca. Meu Redentor, nunca. Meu Salvador, nunca. Meu Reconciliador, nunca. Só meu mestre, meu mestre, meu mestre. Quando você receber de alguma pessoa ou de alguma doutrina um Jesus em que nunca aparece como Senhor e soberano e somente aparece como mestre, e as pessoas que fazem isso procuram cercar de caridade, compreensão, mansidão e benevolência para que a coisa fique bastante light, você está perante um Jesus que foi cortado ao meio para satisfazer a doutrina de homens e de espíritos. De homens e de mulheres que não têm a coragem de falar a verdade como eu estou dizendo a você. Jesus é, nas Escrituras Sagradas, obrigatoriamente e principalmente Senhor e soberano. E sem esse Jesus, Senhor e soberano, não existe, repito, reconciliação com Deus, não existe redenção e não existe anulação de nossos pecados. O Jesus Mestre, que muitas pessoas não se cansam de mostrar, Mestre Jesus, e dão palestras de 2, 3 horas falando somente sobre o Mestre Jesus. Essas pessoas não estão querendo que muitas pessoas vejam a verdadeira dimensão de nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Jesus Cristo existe nas Escrituras Sagradas. O Filho de Deus existe obrigatoriamente como soberano e Senhor, e jamais restrito à condição de mestre. Se alguma doutrina ou alguma pessoa falar entusiasticamente de Jesus, mas não passar de maestria, ensinamento, certamente você está perto de alguém que está querendo desviar
o seu entendimento para um Jesus parcial. E um Jesus parcial só serve para sustentar as heresias. Só existe um Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele é sempre Senhor, sempre soberano e é mestre também. Mas quando ele é cortado ao meio e você o vê apenas como mestre, mestre dos mestres, mas nunca senhor dos senhores, desconfia, porque aí existe a armadilha de Satanás, existe a armadilha de homens e de doutrinas anticristãs que visam solapar a soberania de Jesus, porque é pela soberania de Jesus que você é salvo, que eu sou salvo e que nós somos reconciliados com Deus e temos os nossos pecados anulados. Cuidado, Jesus Cristo não pode aparecer, não pode estar em nossa vida dividido em sua verdadeira missão, em sua verdadeira identidade. Jesus é Senhor, soberano, embora seja mestre também. Tenha cuidado com isso, porque tem milhões de pessoas nesse país vivendo no engodo, que eu chamo artimanha de Satanás associada à artimanha de homens. Quem corrompe a identidade e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo merece a devida repreensão da palavra revelada, que são as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Redentor.